E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, mais uma transmissão de hora, um mensageiro falando. Bom, hoje eu tenho dois assuntos para tratar com vocês. O segundo vai ser o próximo vídeo, né? O primeiro vídeo desse dia de hoje é falar novamente aquilo que eu sempre falo aqui nesse canal. Todas as pessoas vivem a ilusão de que elas vivem num mundo perfeito, que é um mundo feito para que elas vivam com perfeita harmonia, né, paz e felicidade. E assim os sistemas políticos foram criados, os sistemas religiosos, os sistemas financeiros, econômico, social e por aí vai. Só que quando você olha no mundo lá fora, você percebe que não é isso que acontece. Porque se fosse assim, um mundo tão perfeito, por que existe tanta desigualdade, né? Tem muitas pessoas que têm demais, em excesso, sem necessidade, e outras praticamente têm falta de tudo aquilo que é necessário, né? Como eu tô no meio de muitas pessoas, eu vejo muitas coisas e fico me perguntando, né? Como que pode algumas pessoas terem tanto dinheiro e gastá-lo de forma fútil, enquanto outras realmente precisam de ter todas aquelas bênçãos financeiras ali e elas não têm, né? E aí, como eu sempre digo, aí vem um monte de pessoas dogmáticas, né? Presas em vários preceitos religiosos quererem discutir comigo que eu ainda estou errado em pensar e falar as coisas que eu digo aqui. Muitas coisas que eu falo aqui nesse canal, às vezes eu falo sobre canalização. Eu estou canalizado com alguma entidade superior que desce aqui e fala muitas coisas que até mesmo depois nem eu mesmo lembro. E como eu já disse aqui várias vezes para quem me acompanha há algum tempo, todos os vídeos que eu publico nesse canal, eu mesmo os assisto depois, porque até mesmo eu aprendo com as coisas que eu digo aqui, que tem muitas coisas que não sou eu, mensageiro, quem está dizendo, né? E voltando àquele assunto que eu falei no último vídeo, que eu falava sobre o filme do Doutor Estranho, na cena do Kai Sirius, onde o Doutor Estranho aprisiona ele naquela armadura, ele praticamente conta tudo sobre o tempo, que você vive preso num tempo, né, que o tempo te escraviza, enfim. Toda essa máquina em que vivemos hoje, chamada Terra, ela já foi desenhada para que você vive preso nessas ilusões, né? Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa, né, a minha psicóloga, a respeito disso, né? E ela às vezes até questiona, mas por que você pensa que o mundo é assim? Por que todas as coisas são assim? Porque se você olhar no mundo lá fora, você vai ver tudo isso acontecendo. E as pessoas não observam. É tudo muito perfeitinho para que você não observe os detalhes. E o filme do Doutor Estranho é só um de muitos que contam para vocês a verdade, né? Como eu disse aqui, todos os termos desse jogo, eles são apresentados para vocês, mas vocês não observam isso. Assim como eu não observava. E uma vez que você passa a observar, que a sua mente se expande em relação a isso, você não consegue mais ver o mundo como você via antes. Tudo que você olhar ao seu redor, você vai perceber ali uma pitadinha, né, dos dominadores do mundo ali, te dando, ó, a gente está fazendo isso aqui, ó, então vai ser desse jeito, tá? Eles estão informando você o que vai ser feito. Um dia eu até conversando com um amigo, eu disse para ele, cara, assistam os filmes antigos para você ver. Todos os filmes antigos que você assistiu da década de 80, 90, que é do nosso tempo, né, dessa geração aqui, de 30 a mais, vocês vão ver que tudo que eles falavam naqueles tempos tem acontecido aí nos últimos 5, 10 anos. Principalmente nos últimos 5 anos. Né? Sobre as bandeiras, sobre a forma de manipulação do sistema, o Estado controlando todo mundo. Então, praticamente tudo isso está acontecendo nos dias atuais. Só que isso já foi mostrado lá atrás, então todo mundo foi avisado. Ou seja, como eu já falei aqui, os moderadores do mundo lá, os construtores desse mundo aqui, né? Aqueles que moderam o que acontece aqui, eles criam as regras e os administradores do mundo têm que distribuir essas regras para que todo mundo fique sabendo o que vai acontecer, o que vai ser feito,
tudo isso é divulgado, só que as pessoas não veem isso, elas não prestam atenção nessas coisas. E aí é aquela história, né? A verdade está lá fora. Cabe você querer buscar e aceitar. Porque uma das coisas que eu vejo muito acontecer, como eu já ouvi, muitas pessoas não estão importando com isso. Elas não querem, elas querem continuar vivendo a vida dela. Se eu não me engano, acho que é o Cyphex, que é o carinha lá do Matrix, que ele prefere voltar para Matrix do que viver a verdade. Porque quando ele descobriu a verdade por trás do véu, cara, ele percebeu que aquele mundo não era bem o que ele queria. Era melhor viver na ilusão, né? Que é aquilo que eu falo aqui. Tem muita gente que prefere ser enganada do que ser convencida de que ela está sendo enganada todos os dias. As pessoas não querem isso, a verdade dói, só que ela te liberta, né? Eu vou mostrar um trecho de um filme aqui chamado Teoria da Conspiração. Depois vocês podem pesquisar aí no YouTube, né? Deixo aqui para vocês também que tiver interesse em assistir o filme por completo. Eu acho que só o começo desse filme aqui que eu vou mostrar para vocês já dá para vocês terem uma ideia do que vai desenrolar nesse filme, né? Então esse cara vai ser perseguido praticamente o tempo todo por conta dele falar essas coisas que eu falo aqui, sobre você viver sendo manipulado, sendo controlado, a sua vida sendo direcionada por ideias e um monte de coisas que você não escolheu. E esse cara passa o filme inteiro sendo perseguido por todo mundo, né? O sistema persegue ele. Então eu vou mostrar um trechinho aqui para a gente poder disseminar um pouco mais nosso conhecimento aqui. E aí, em 8 de julho de 1979, todos os pais dos ganhadores do Prêmio Nobel estavam cercados por unidades militares das Nações Unidas, tá certo? E foram forçados, sob a mira de armas, a dar amostras de sêmen em recipientes de plásticos, que agora estão armazenados sob o Rockefeller Center, debaixo da pista de patinação no gelo. Eu nem quero estar lá quando descongelar. É nojento. Você sabe o que eles botam na água? Sabe, né? Fluoreto. Fluoreto. Com o pretexto de que fortalece os dentes. Esse assunto aqui você pode pesquisar depois com o Dr. Lair Ribeiro, que é um médico muito bem conceituado no mundo. Escreveu mais de 400 livros sobre medicina, deu aula em Harvard. Enfim, depois pesquisa o que o Lair Ribeiro fala sobre o flúor aí, sobre o fluoreto que eles colocam na água, que calcifica a nossa glândula pineal do nosso cérebro aí. Pra não dizer assim, mas o cara tá mostrando um monte de coisa e tal. Aqui nós somos buscadores da verdade. Então vocês podem dar uma pesquisada no que ele fala e aí vocês vão entender, né? Que o filme já tá te falando. Um filme aqui da época de 97, esse filme aqui. Muita gente quase não viu esse filme. Isso é ridículo. Sabe o que esse negócio faz com a gente? Enfraquece a nossa vontade, tira a capacidade do pensamento livre e criativo e nos faz escravos do Estado. Tá vendo? Teoria da conspiração. Tá vendo? Já foi dito aqui, ó. Então, ó, os caras já explicaram, ó, nós vamos colocar um flúor aqui na água aqui, mas ninguém vai se manifestar, né? Porque todo mundo acha que essas coisas aqui são apresentadas para que você pense assim, que loucura isso que o cara tá falando, né? Mas isso aqui são as regras do jogo sendo apresentadas para vocês. Já parou pra pensar nesses grupos de milícia, nesses malucos com ideia fixa de sobrevivência? Eles dizem que estão defendendo o país das tropas das Nações Unidas. Esses caras estão gritando tão alto que a minha teoria é que isso é uma conspiração, que eles são as tropas das Nações Unidas e que estão prontos para atacar. A infraestrutura está pronta. Quando chegar a hora, eles assumem o país e estamos fritos. O Oswald, foi o que eu disse, Oswald, ele disse, eu sou um bode expiatório, então quer dizer que não foi ele, não é? Eu já te falei sobre o Armand Hammer, ele foi ao médico e... com McCartney, é como dizer fume cigarros ou dirija carros, ou seja, é muito genérico. Um cara olha pra mim e diz, você acha que vive num país livre? Acha que é uma democracia? Claro que não. Olha só o que esse cara acabou de falar por último aqui, ó. Você acha que você vive numa democracia, mas você não vive. O que dirá que está acontecendo com o nosso país, né? Não vamos falar do restante do mundo, porque a gente não vive no restante do mundo, nos outros países, né? Mas olha para o Brasil na atualidade, veja se isso que esse cara acabou de falar não faz sentido para vocês. Sites web, mala direta, manifestos autopublicados, eles acham que somos malucos. O George Bush sabia o que estava dizendo quando disse nova ordem mundial. Lembra dessas palavrinhas, nova ordem mundial? Ele era maçom do 33º grau. Tá vendo aí?
Pode pesquisar. E como ex-diretor da CIA, ele sabia que, dizendo isso, ia mandar conspiradores para toda parte numa atividade louca. E assim eles destroem a própria credibilidade. Ah, não entenda mal, irmã. Eu sei que a senhora é bem intencionada, mas alguém tem que levantar a casca da ferida inflamada, que é o Vaticano. Um chip de... Por que será que ele falou isso sobre o Vaticano, né? Será que o Vaticano não é uma forma de manipulação que foi criada desde os primórdios, né? Porque se você for ir voltando no tempo, estudando muito a respeito disso, você vai perceber que tudo isso foi criado como uma forma de manipulação, né? Olha só outro item que ele vai falar aqui. identificação para que eles possam rastrear um animal em qualquer lugar. Um chip de identificação para que... Voltar um pouquinho aqui. Um chip de identificação para que eles possam rastrear um animal em qualquer lugar. Você insere debaixo da pele dos cães e é como uma placa de identificação. Ou seja, é só um passinho lógico até que eles comecem a botar isso na gente e nos nossos filhos. Aí sim a gente perceber, meu Deus, eles vão inventar um pretexto para fazer nossos filhos... é uma das... Você viu, né, o que ele acabou de dizer, né? Basicamente, a gente ainda não tem isso em nossos corpos, mas todos os nossos celulares já faz isso aqui que ele está falando, né? Lembra quando o Google comprou o Android, né? Ele começou a fabricar celulares e aí começou a distribuir todos os seus sistemas operacionais, que tem um monte de códigos ali que sabe até onde você anda, os movimentos que você faz, consegue ler os seus pensamentos. Tudo isso a gente está vivendo. Ó. Em 97, isso aqui já estava sendo apresentado para vocês aí. Ó. Notas novas de $100? Sabe que eles mudaram a foto do Ben Franklin? Parece o filho bastardo do Freddie Mercury e da Rosie O'Donnell. É ele. Passa adiante assim que puder, dona. Olha contra a luz, tá vendo a faixa de metal? É um dispositivo de rastreamento. Se tiver mais algumas em casa, livre-se delas. Troque por mercadorias, porque eles vão seguir a senhora. Eles sabem onde cada uma dessas notas vai, onde a senhora vai gastar. Já parou para pensar o que houve com os helicópteros pretos? Já ouviu falar deles? Os helicópteros pretos, eles estão em toda parte. Eles operam no modo silencioso, então só dá para ouvir quando eles vão embora. Sabia? Mas eu acho que é isso que vem causando o problema. É o nosso terceiro número este ano. A teoria da conspiração. Eu lhe dou a teoria da conspiração. É o meu informe. Acho que isso assustou eles. Sabia? Eu devo ter atingido um nervo com um dos artigos aí. É verdade. Eles estão muito chateados com alguma coisa. O segredo sísmico do ônibus espacial? É. Alegação Oliver Stone e George Bush. Oliver Stone? É claro. Ele é o porta-voz deles. Você acha que se alguém tivesse a informação que ele tem e tivesse um palanque nacional para gritar, deixariam ele fazer isso? Não, está claro que eles são um canal de desinformação para ele. O fato dele ainda estar vivo diz tudo. Ele devia estar morto, mas não está. Tá vendo aqui, ó, um canal de desinformação. O que a gente já ouviu muito falar sobre fake news, né? Então tá aí, a verdade tá lá fora, só não vê quem não quer. Pode provar essas coisas? Não. Absolutamente. Uma boa conspiração é coisa improvável. Se você puder provar, eles devem ter errado em algum lugar no processo, e esse é o caso. Eles. Eles? Eles quem? Eles. Tá vendo que essa parte é muito interessante quando ele diz eles. Quem são eles? Eles, né? Eles, os administradores do mundo. Aqueles que governam o planeta. A mando do quem? Daquele que está oculto atrás desses administradores, né? A gente lê isto na escola. Ninguém nunca me deu para ler na escola. É assim que eles começam quando se é jovem, sabe? Quando você é pequeno, na escola, eles escoteirizam os meninos e transformam as meninas em donas de casa. E até te ar-condicionam e te botam num forninho e você não consegue respirar. Você deve achar que eu sou doido. O que muita gente diz quando pessoas começam a dizer esse tipo de coisa, né? Que as pessoas são loucas, que elas estão inventando, que não existe nada disso. Por isso que eu sempre digo aqui para vocês, sempre analisem
interpretam e analisem e vejam se faz sentido nas suas vidas. Não adianta você ficar vivendo num mundo sem fazer as perguntas certas, obedecendo aquilo que o Estado, o sistema manda, tornando vocês cada vez mais aprisionados. Uma vez eu falei aqui num outro vídeo sobre isso, que as pessoas, esse sistema, eles usam pessoas de influência, pessoas com muitos seguidores, pessoas famosas, para transmitir as ideias que eles querem. Ou seja, eles vão condicionando vocês a seguir as tendências que eles trazem, tudo aquilo que eles desenham, né, para desmoralizar a sociedade, as pessoas, torná-las cada vez mais fúteis e ignorantes. Olha no mundo hoje, me pergunta, toda essa juventude que você conhece aí, esses garotos aí de 12, 13 anos, pergunta para essa rapaziada o que eles querem da vida, para você ver. Eles já foram tão idiotizados, cara, com essa cultura das redes sociais, que eles não têm pensamento próprio. Eles seguem as massas, então aparece qualquer famosinho aí na internet com ideias mirabolantes e eles começam a seguir aquilo. Eles conhecem letras ofensivas de cor, mas eles não sabem a tabuada. Eles não sabem nem ao menos o que eles querem para o futuro deles, porque eles nem pensam nisso, né? Todo mundo quer ser jogador, MC, ou quer ser igual a alguma famosinha que canta músicas de baixaria. Então, assim, o Estado, o sistema, faz com que as pessoas vivam bestializadas para que elas não tenham um senso comum próprio, não tenham sua autenticidade, não tenham individualidade para questionar nada que o sistema apresenta. Porque quando o sistema apresenta alguma coisa e você questiona, você recusa, eles não podem fazer nada. Eles teriam que aceitar tudo aquilo, mas as pessoas não, elas não reclamam. Tudo que é colocado na mídia todos os dias elas vão aceitando como normal e assim vai indo. Olha o mundo aí fora, quanta coisa tá bagunçada. Quando eu digo mundo aí fora, eu falo muito aqui do Brasil porque nós estamos aqui, né? É só você olhar como a sociedade vive hoje, na degradação moral. A sociedade não consegue mais se comunicar, a sociedade não tem mais diálogo, não existe interpretação. Qualquer coisa que você fala, você vive numa situação muito complexa, né? Então é difícil, né? Muito difícil. Vou mostrar um outro vídeo aqui, que eu deixei separado aqui. Só uma coletânea de alguns videozinhos aqui que vai mostrar um pouco aqui para você. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Eu procurei esse vídeo no site oficial e no site oficial eles removeram esse vídeo lá. Não deixaram o vídeo mais à disposição, provavelmente por conta desse tipo de argumentação que tem sido feita, né? Porque as pessoas começam a questionar, eles vão lá e removem, né? Olha só esse vídeo aqui, me diga o que você pensa sobre isso aqui. I think we went too high. I think we went too high. Não sei se você prestou atenção, mas veja que eles estão fazendo a propaganda de um carro e esse carro está subindo uma colina. Vou abaixar o áudio do desktop aqui. E aí eles subiram tão alto que eles encontraram os carinhas que estão pintando o céu ali, ó. I think we went too high. E aí por isso que ele diz, né, que acho que nós somos alto demais, né? Eu deixei o vídeo um pouco alto aqui, ó, os caras pintando aqui. Lembra que eu já falei aqui para vocês sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias? Assiste lá o vídeo do Guia do Mochileiro das Galáxias para vocês verem o filme. Inclusive quem fez esse filme foi aquele carinha que fez o Hobbit lá, né? Que era acho que era o avô do Frodo. Não, você tá vendo que os caras estão pintando o céu aqui, né? Aí um construtor olha pro outro, né, e fica pensando, e agora, né, cara? O cara pegou a gente aqui, né, modelando essa Matrix que ele vive, né? Pra quem já assistiu aí o Show de Truman, né, vai lembrar muito bem, né? Você vê que ele passa pelas nuvens ali, os caras estão lá, ó, pintando o céu, né? Então, assim, são muitas coisas que a gente fala, mas as pessoas não querem acreditar, né?
Vamos ver esse outro aqui. Esse aqui eu vou deixar para o final, que ele fala sobre o reino quântico. Esse aqui é sobre a maioria das pessoas viver na terceira dimensão, né? Preso na terceira dimensão, que é o que eu já falo aqui todos os dias, né? Deixa eu ir dublando aqui, porque ele está falando muito rápido, algumas pessoas podem não entender. Ele está falando aqui, ó. Eles nunca quiseram que você soubesse disso. Enquanto a maioria das pessoas vive presa na terceira dimensão, perseguindo status de dinheiro e aprovação, como um pequeno grupo já aprendeu a operar em um estado onde o tempo e espaço não são barreiras. Você, sem perceber, já toca nessa frequência de vez em quando, mas você foi condicionado a ignorá-la. Esse conhecimento circulou em círculos restritos por décadas, costumava acumular poder, mudar eventos e atrair oportunidades. Enquanto isso, você foi treinado para acreditar, deixa eu baixar o áudio aqui do desktop, que tudo que depende da luta, sacrifício e espera, tá vendo? O que que eu falo para vocês que as igrejas fazem? As igrejas, elas vão lá e pregam que tudo na sua vida é o seguinte, você tem que se sacrificar, você tem que sofrer, você tem que fazer o... Ixi, cara, tanta coisa para você conseguir uma migalhazinha de algo. Todos os dias. Preso nessa lógica, é outro dia em sua energia. Sistemas de alimentação que sobrevivem com a sua distração. Qual que é a distração aqui? Redes sociais, né? Televisão, rádio. Agora há uma chance de quebrar essa criação da realidade, acessar o mecanismo real de criação da realidade, né? Aquele que transforma a intenção em evento e o desejo em fato. Mas essa janela não permanece aberta para sempre. Aqueles que não ajustarem sua frequência agora permanecerão presos na máquina velha. A decisão está na sua frente. A maioria das pessoas vive sobre a ilusão confortável que a realidade é estável e fixa, e obediente às leis imutáveis, que a ciência convencional descreve, mas esta é apenas uma narrativa parcial, cuidadosamente moldada para manter presa sua atenção sobre o que é visível e mensurável. Por trás da aparência sólida das coisas, há um campo vibracional dinâmico, é aquele que eu falo sobre o véu da realidade aqui, onde a consciência e a energia se entrelaçam, né? O universo quântico. E é lá que verdadeiramente a arquitetura, a experiência humana é projetada. O que chamamos de mundo físico não é o nada, além de uma camada muito mais ampla. Espectro da existência. Ou seja, aquilo que é o livro da chave do poder fala, né? Aquilo que a gente observa no mundo é meramente uma projeção do mundo mental, né? Do universo mental. Que aí a gente estaria falando do reino quântico aqui, né? Aqui é um outro vídeo, antes de chegar ali, ó, tem esse aqui sobre a frequência proibida. A frequência de 28 Hz aqui, ó. Eu vou ir falando aqui também. Eles disseram para você tomar pílulas, mas nunca te contaram sobre isso. Eles esperam que você nunca encontre essa frequência. 128, ó. Desculpa, falei 128 aqui, deixa eu ver se é 128 mesmo. Aqui, ó, 128 Hz. Você já ouviu falar sobre isso? Provavelmente não. Esta é a única frequência que costuma... Deixa eu voltar aqui. Já ouviu falar sobre isso? É a única frequência que costuma ser usada em todos os hospitais. Eu chamo de encantador de ossos, porque é uma frequência penetrativa que entra no seu corpo. Coloca o seu corpo, fala diretamente com seus ossos e libera óxido nítrico em suas células. Mas na década de 50 algo mudou. Eles removeram este 28 Hz das práticas médicas, substituindo por pílulas e procedimentos. E isso não foi por acaso. Quando o seu corpo vibra a 28 Hz lembra como se curar, ou seja, ele lembra como o processo de cura que tem que acontecer, né?
para ajudar a reduzir a inflamação, melhorar a circulação, para acalmar o seu sistema nervoso. Nenhum script necessário é pesado. O diapasão 128 é um botão de reset do seu corpo. De volta ao projeto original, porque eles te falaram para fazer, eles tentaram fazer você esquecer. Essa frequência até existe, mas seus ossos lembram de olhar mais fundo e ficar curioso. E aí, se você somar 128, dá o número 11, que é o número do quê? Da espiritualidade, do ocultismo, do profundo, né? Para você ver que a verdade está aí fora, basta as pessoas quererem ver, né? Vamos ver esse outro aqui para a gente não prolongar tanto o vídeo, sobre o reino quântico aqui. Ó. Tudo o que você quer existe agora. Deixe-me explicar como vive em um mundo tridimensional. No entanto, tudo o que você deseja existe no reino quântico, no mundo das ideias. A única maneira de você se conectar ao quantum é através do seu cérebro. Através do seu cérebro, a única maneira, então, se você quiser algo, é porque existe no quantum. Mas você não pode ver um quantum. É aí que as pessoas perdem a fé, e é exatamente o que a fé é. Quando as pessoas sabem que seus sonhos podem se tornar realidade, dentro do tempo as pessoas são bem-sucedidas. Porque elas têm fé nas coisas que elas não podem ver. Mas eu sei o que você quer agora. Na Terra temos tempo, mas o quantum não há tempo. Algumas pessoas entendem as coisas rapidamente sem tempo, porque eles estão alinhados com o quantum. Então vamos dizer que você quer aquela estrela azul. Aí você deve estar alinhado com esta estrela azul. Pessoa do dinheiro, se for o caso, pensamento positivo é atraente. É atraente, é atração, né? Energia é atração quando você está em um estado de espírito positivo. Então, quando você está constantemente pensando em coisas positivas como eu posso conseguir aquela coisa, ou qualquer coisa. Eu posso conseguir qualquer coisa. Feche os olhos, você pode imaginar exatamente o que você quer que exista. Bom, então já deu para você ter uma ideia. Eu vou soltar o vídeo mais uma vez aqui para ver se alguém pegou. Bom, então deixa eu fechar aqui. Então, por aí vai, né? Como eu sempre falo aqui, somos buscadores da verdade. Só que cabe a cada um querer buscar essas verdades. Elas estão aí, à amostra de todo mundo. Mas, para muitos, a verdade dói, a verdade machuca, né? Eu sei que muitas coisas ali que foram ditas sobre o universo quântico, né, que é o mundo das ideias, muitas coisas não fazem algum sentido porque você pode às vezes pensar, mas eu fico pensando coisas positivas e essas coisas não chegam. É porque, infelizmente, muitas coisas ainda estão além. Infelizmente, eu tenho que admitir que não é só ficar pensando coisas positivas, que essas coisas vão ser positivas na sua vida. Esse estado precisa acontecer, você tem que viver um estado e não apenas pensar no estado. É muito mais complexo. Então,
Voltando ao foco do vídeo, cara, pensem em tudo aquilo que vocês veem na TV, no rádio, na internet, todas as ideias, como eu dei um exemplo lá do 3 e Atlas, né, que eu falei para as pessoas, falei, cara, sabe o que é engraçado, cara, é que é só a NASA que tem essas informações, é só ela que apresenta as imagens, é só ela que diz que está acontecendo isso e aquilo. Isso pode ser muitamente uma especulação, pode ser fantasia. Então, assim, tudo a gente tem que interpretar e analisar e ver se faz sentido. Senão daqui a pouco tá todo mundo acreditando aí no Papai Noel, tá acreditando em lobisomem e uma série de outras coisas. Bom, eu não vou estender muito o vídeo, que já ficou até um pouco grande, cara. Mas como eu sempre digo, a verdade está lá fora. Cabe a cada um buscar e tirar suas próprias conclusões. Aqui eu sou apenas uma pessoa que mostra a porta para você, mas você é quem deve abri-la.